Olá, hoje vamos falar sobre qualidade ambiental. Como medir a qualidade ambiental? Cada dia mais a gente pensa de onde vem a água que a gente consome. Hoje vamos falar um pouco sobre ecotoxicologia e como identificar a qualidade dos recursos naturais, a água, o ar e o solo. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui 4 autoridades na área de pesquisa, que são, ao meu lado, o diretor técnico do INCAPé, Aureliano Nogueira da Costa, a doutora em oceanografia, Mércia Barcelos, da Universidade Federal do Espírito Santo, a Tatiana Furley, que é presidente do Instituto Aplise e coordenadora, presidente do congresso que acontecerá aqui em setembro deste ano, um congresso internacional sobre ecotoxicologia. E, por último, o presidente, da Associação Brasileira de Ecotoxicologia, Evaldo Espíndola, que está aqui conosco também para esse debate. Começando com o presidente da associação, doutor Evaldo, como a gente pode conceituar a ecotoxicologia, qual a sua principal função hoje na sociedade, uma vez que o Congresso tenta colocar a ciência ao lado da utilidade das empresas e da sociedade como um todo. A ecotoxicologia, por definição, ela vem dar à sociedade uma resposta em termos de avaliação do sistema, não apenas olhando o lado químico ou físico, quer seja da água, do solo, do comportamento do sistema atmosférico. Ela envolve um componente biológico. Então, o objetivo da ecotoxicologia, enquanto sociedade, é dar subsídios, dar respostas que vão além da detecção de um determinado metal, de um determinado pesticida, de um poluente que está sendo lançado. Então, eco significa justamente esse lado de você conhecer a dinâmica das populações, a dinâmica das comunidades e suas respostas frente a elementos estressores. Nesse sentido, ela caminhou em paralelo muito com a química ambiental, tanto que a nossa sociedade ela tem uma parcela da química muito grande, mas ela envolve o componente biológico. Então, nós procuramos respostas biológicas que vão desde a mortalidade, do crescimento, da reprodução, do comportamento, da função, da perda de função desse organismo frente a um estressor ambiental. A importância da sociedade, ela vai além da definição de critérios ou estabelecimento de critérios para regulação que é feita por um órgão ambiental. Ela extrapola um pouco isso, porque o nosso objetivo é trabalhar muito do lado preventivo. Então, se você vai lançar um contaminante, você pode prever o efeito do contaminante através de um ensaio de toxicidade. Quer dizer, ela propicia para aquela empresa um maior controle daquele efluente. E do lado do órgão gestor, ele tem uma ferramenta que não é mais química só, mas uma ferramenta biológica que ele pode coibir, proibir, dar uma resposta também para aquela empresa. E existem muitas técnicas para isso, Então, existem técnicas que vão desde o monitoramento básico até a identificação da toxicidade daquela empresa antes que ela cause um dano ou um prejuízo maior. Certo. Muitas vezes, traduzindo isso, se pode ter um diagnóstico químico da qualidade da água, por exemplo, que às vezes está dentro dos padrões, até porque são poucos os padrões que são analisados, porque é impossível se analisar todos os padrões pelo custo, pela impropriedade de se fazer esse tipo de avaliação. E às vezes não se tem o nível de resposta que o organismo biológico, Tatiana? É isso mesmo. Muitas vezes se tem efluentes, por exemplo, que a gente trabalha com eles, que tem mais de 2.000 compostos. Você não analisa os 2.000, às vezes não existe nem técnica para identificar aqueles compostos, E você tem que entender qual é o resultado da união desses 2.000 compostos, que um pode anular o efeito do outro, como pode somar ou até piorar o efeito somatório deles, Então, exatamente, é o que a gente chama de sinergismo. Então, através do ensaio ecotoxicológico, nós avaliamos o efeito da mistura
desses compostos para os seres vivos, em diversos níveis, né? Sim, tanto sobrevivência, Sim. reprodução, bioquimicamente, geneticamente. E até algumas análises que são feitas antes de se chegar à morte, né? Então a gente fala que é o efeito de fuga, a análise de fuga. O organismo está presente ali, mas antes dele morrer, ele percebe o químico, ele percebe o elemento estressor. E existe uma ferramenta da ecotoxicologia que permite essa avaliação. Qual é a concentração máxima que faz com que o bicho reconheça e fuja. Com isso a gente previne a não mortalidade. Que essa é uma técnica relativamente recente, barata, com custo bem pequeno em relação às técnicas sofisticadas do ponto de vista até químico. Até produtos químicos, por exemplo, que estão sendo usados no ambiente, até produtos que são usados como tratamento de efluentes, tem que ser avaliados se eles são tóxicos ao meio ambiente ou não. Até alguns anos atrás se olhava muito mais em termos de saúde humana, Sim. mas agora também entrou na ficha do produto químico se ele é tóxico para o meio ambiente ou não. Porque às vezes um produto, já pegamos casos que era uma estação de tratamento que deveria limpar esse efluente, né? E esse produto químico agregava efeito tóxico no efluente, ou seja, melhorava em termos de visibilidade, ele ficava mais claro, mas ele era mais tóxico para os seres vivos. Bem, está se fazendo um acordar, né, para esse novo tipo de análise, né, de análises biológicas. Acho que no Brasil e em todo o mundo, né, Mércia? Em todo o mundo, exatamente. Acho que a gente tem que pensar que anualmente são produzidas milhares de novas substâncias que são acrescidas às outras milhares de substâncias químicas, sintéticas, que são produzidas e liberadas no ambiente. O local final de deposição dessas substâncias geralmente é o meio ambiente e causando impacto sobre a biota nos mais diversos níveis. E aí que entra a ecotoxicologia, os ensaios ecotoxicológicos, né, para tentar avaliar o nível de toxicidade de cada substância dessa. Claro que com essa quantidade de substâncias novas sendo produzidas, quem está lá na academia, lá na bancada, não consegue acompanhar e desenvolver metodologias para tentar reconhecer, tentar identificar a chegada dessa substância, ou tentar reconhecer o causador de um determinado impacto numa determinada situação. Então, para a gente que está, né, nossa comissão organizadora do Ecotox 2014, que vai acontecer aqui no Espírito Santo em setembro, para nós é extremamente importante esse momento, né, que é o momento em que a gente consegue ir para uma grande reunião, onde a gente tem possibilidade de discutir o que a gente está fazendo lá nos nossos laboratórios com outros colegas das várias regiões do Brasil e de outros países também, que com certeza virão para esse congresso. Certo. Virão, com certeza, gente do Canadá, né, que tem participado do projeto Peixe Guia. Né? Peixe Guia. São pesquisadores são 11 pesquisadores internacionais, Sim. né? Nós temos representantes da Espanha, da Holanda, da Alemanha, de Portugal. Né? Então nós temos já um grupo dos Estados Unidos, do Canadá, da França. Nós temos um grupo bem heterogêneo para atender a diversas áreas que a ecotoxicologia vai cobrir. Muito bacana. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o nosso debate.